Querido, graça e paz. Uma boa noite para quem ainda não falei. Podem se assentar. Amém? Bom, o nosso pastor não está aqui, né? Eu gostaria muito que ele estivesse aqui, de verdade. Amém? Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, que por favor levantasse a mão assim. Seja muito bem-vinda. Bom, Deus abençoe você. Amém? Então, hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? É uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. Eu estou toda me tremendo. Mas, enfim, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, né? Queria falar hoje um pouquinho sobre tentação, né? A vida do cristão, ele é cheio de tentações. Passamos por muitas tentações na nossa vida. E eu fiquei refletindo. Às vezes a gente fala assim, os jovens, eles têm mais tentação do que a gente. Não. Eu penso que são diferentes tipos de tentações, né? Mas uma mulher casada, ela sofre muita tentação. Um homem no seu trabalho, enfim. Todos nós passamos por diferentes tentações na nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês hoje. Por favor, abra lá em Romanos 12. Romanos 12, o versículo 21. Deixa aí aberto. Eu coloquei aqui uma definição de tentação. Coloquei assim, Tentação é um teste da capacidade de uma pessoa de escolher o bem ou o mal. Vamos ler lá. Romanos 12, versículo 21. Diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Então, assim, resumindo, né? Trazendo assim, mais claramente para a gente. Tentação é a escolha de você pecar ou não pecar, né? Todos os dias a gente tem essa responsabilidade de, né, somos tentados e falar assim, não, eu não vou cair em pecado, eu escolho Deus, né, como diz aquele louvor do Thales Roberto, escolho Deus todos os dias. E aí você pode falar assim, Vivian, mas é tão difícil. Realmente é difícil, mas se até Jesus ele foi tentado, né, por que eu e você não vamos ser tentados todos os dias, né? Muitas vezes somos tentados dentro da nossa casa a falar algo que não deveria falar, a falar aquilo que você sabe que não é para sair da sua boca, mas você fala, né? Ou seja, naquele momento de nervosismo ali, de agitação, e você não tem, né? Talvez ainda falte na minha vida e na sua vida o fruto do Espírito, né? Que é aquele que vai te dar domínio próprio. É onde você vai saber, cara, dá vontade de falar, de esganar, mas eu não vou fazer, Senhor. Eu não vou fazer, eu vou resistir. Né? Porque é isso que nós precisamos fazer, é resistir. E muitas vezes a gente não resiste, sabe? Às vezes a gente resiste àquilo que o Senhor está falando para a gente, né? Aquilo que Ele está nos ensinando, a palavra dEle, e a gente vai e cai, né? É muito mais fácil para a gente, né? E a gente bota desculpa em tantas coisas. Eu caí porque já não acordei bem. Essa pessoa sabe que eu não estou bem. Aí vem falar um monte de coisa no meu ouvido, né? Então a culpa foi dele, Senhor. Foi ele que me fez cair em tentação. A gente fala isso, né? Como seres humanos, eu sei que eu não sou a única, né? A gente sempre bota a culpa no outro, porque é muito mais fácil do que eu reconhecer. Eu caí porque estava fraca, não estou orando, não estou buscando, e aí, quando vem, já me prostro logo de vez, né? Mas nós precisamos buscar em Deus, sabe? Nós só vencemos a nossa tentação quando nós estamos em Deus. É no Senhor que a gente vence. E eu coloquei assim, a tentação ela vem do diabo, das pessoas e de nós mesmos. Amém? Então a tentação ela nunca vai vir de Deus. Deus ele não tenta ninguém. Mas a tentação, em primeiro lugar, né? Ele vem do inimigo, que está fazendo de tudo para que eu e você não permaneça firme na presença de Deus. E das pessoas, né? Eu ia até fazer uma peçazinha aqui para a gente, mas não deu tempo não, né? E das pessoas, porque, vamos supor, você tem uma dificuldade,
eu me converti agora e eu estou tentando largar a bebida. E aí o que você faz? Final de semana não tem nada na igreja. Em vez de você ir buscar a Deus, você vai lá para os seus amigos que bebem. Você acha que você vai conseguir permanecer ali? Não vai, não vai. Então, assim, vem das pessoas e de nós mesmos, porque eu sei que ali, aquelas pessoas estão bebendo, né? Ah, eu quero parar de fumar. Estão jogando fumaça no teu nariz, tu vai conseguir? Não vai. Então, muitas vezes, vem de nós mesmos, sabe? É o nosso desejo. Se eu sei que eu ainda não estou forte para me estar naquele meio, o que eu vou fazer ali? Né? Então, assim, muitas vezes a gente deve correr para a fonte. Eu sempre falo isso, gente. Jesus, tudo aquilo que a gente precisa está em Deus. Sabe? O problema é que a gente busca em outros lugares aquilo que só Deus tem para nos dar. Aquilo que só Ele pode fazer na minha e na sua vida. Outro versículo aqui que eu gostaria de ler com vocês é lá em Tiago. Vamos lá. Tiago capítulo 1. É importante esse versículo. Isso que eu gostaria de ler. Tiago capítulo 1, versículo 14. Diz assim, ó. Eu vou ler o 13 e o 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, gente, perdão. Diz assim, ó, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, como eu falei, né? É o nosso próprio desejo que nos leva a tentar. Sabe, muitas vezes lá dentro da gente ainda tem aquele desejo de pecar, de fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Sabe, de fazer aquilo que você sabe assim, cara, eu sou uma nova criatura, eu não vou fazer isso. Mas lá dentro de você ainda tem aquele desejo. E então o que eu vou fazer, Vivi? O que é esse desejo? Né? Ore, peça a Deus, peça ajuda ao Senhor. Fala assim, Senhor, me ajuda, eu ainda tenho vontade ainda de fazer isso aqui, Senhor, tira de mim. Sabe? E luta todos os dias contra isso. Porque você não pensa que vai ser fácil, mas é possível. Sabe? Nós somos capazes de vencer o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, a nossa própria carne. O grande problema é que a gente não quer se esforçar. A gente não quer, a gente só quer facilidade, não é verdade? Né? Nós gostamos de coisas fáceis, gostamos daquilo que não nos custe nada. Ah, isso aqui não está me dando trabalho? Então tá bom. Mas quando dá trabalho, quando precisa do meu e do seu esforço, a gente fala assim, ah, Senhor, não. Né? Muitas vezes a gente quer que o Senhor desça lá do céu e tire de nós, dentro de nós. E quando que é algo que eu e você precisamos fazer. Amém? Sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Né? Ele faz o impossível na nossa vida, mas quando eu e você fazemos o possível é nós que temos que fazer, não é Ele. Ele já fez, né? Ele já morreu naquela cruz por nós. Deus, Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer por mim e por você. Né? Então, assim, exige de mim, de você, um esforço. Nós precisamos, todos os dias, dizer não, né? Quando somos tentados, e assim... E não vamos nos enganar dizendo assim, ah, eu vou nesse lugar, mas eu não sabia que eu ia ser tentado. Né? Eu não sabia, não se engane não, sabe? Porque às vezes a gente mente para a gente mesmo. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu ia lá, mas eu não sabia que eles iam fazer isso, eu não sabia que iam me chamar para sair. Né? E você já lá dentro, cheio de vontade, né, de sair. E no mundo... É dessa forma assim, você não tem dinheiro, eles pagam para você, né? Ah, mas eu vou comer o quê? Não, a gente divide, é assim, lá fora é assim, né? Então, para pecar, você tem uma ajuda enorme, mas para você vencer o pecado, filho, ninguém te ajuda, né? Mas assim, você pode sozinha mesmo ir construindo essa vida com Deus, sabe? De falar assim, não, Senhor, eu vou resistir porque vale a pena ser fiel a Deus.
Gente, vale muito a pena, é muito gostoso. Quando você consegue passar por uma dificuldade ali, você olha assim, caraca, olha, Senhor, consegui. Sabe, não é para ninguém ver, não é para você falar assim, olha, eu consegui vencer isso aqui. Não, é você e Deus, Senhor, obrigado, venci, Senhor. Ainda que seja pequenininho assim, ó, mas que você aprenda a valorizar, sabe? Cada vitória sua em Cristo, porque quando a gente consegue dizer não para uma tentação, é uma vitória muito grande na nossa vida, né? Porque aquilo ali vai te dar forças para lá na frente, vai vir outras, e você vai lembrar, né? O Senhor vai trazer a sua memória, ó, você venceu. Como que você venceu? Porque você estava me buscando, você estava fazendo a minha vontade, você venceu. A questão é que às vezes a gente quer vencer, mas sem buscar a presença de Deus. Besteira, a gente não vai conseguir. A gente só consegue quando a gente estiver buscando o Senhor em todo o tempo. E eu coloquei assim, ó, como resistir à tentação? O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi pedindo ajuda a Deus. Porque às vezes a gente se acha muito forte e a gente fala assim, Senhor, eu já sei isso aqui. Isso aqui eu nem preciso do Senhor, porque eu já posso sozinha, né? Então, assim, o primeiro ponto, para quem quer anotar, para quem gosta de anotar, o primeiro ponto é a gente pedir ajuda ao Senhor. Lá em Mateus 6, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, que eu gosto sempre de estar mostrando, para não ficar só nas minhas palavras. Mateus capítulo 6. Gente, se eu estiver um pouquinho emboladinha aqui, perdoa, tá? Perdoa para o Senhor te perdoar. Hein? Vamos lá. Mateus 6, o versículo é o 13, que diz assim, ó. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livras do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então é pedindo ajuda ao Senhor. E não pense que o Senhor ele vai tirar aquela tentação de você, não. Ele vai te ajudar a você vencer aquilo ali, né? Que às vezes a gente quer, Senhor, tira daqui, tira, Senhor, tira. Mas Ele não vai tirar, mas Ele vai te ajudar a você vencer a tentação. E eu coloquei assim, ó, não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Temos o Senhor ao nosso lado, né? Então busque a ajuda dEle, como a gente leu lá agora em Mateus 6,13. O segundo ponto eu coloquei assim, ó. A gente vence a tentação através da palavra, né? Ao longo aqui da mensagem você vai ver que Jesus ele foi tentado, lá em Mateus 4. E você vai ver Jesus ele vencendo, né? Como? Ele estava jejuando, ele rebatia ali as tentações com a palavra. E a gente, como que a gente tem rebatido a tentação? Qual a arma nós temos usado? Será que a gente tem usado a palavra? Ou será que a gente tem falado assim, não, e sai para lá, né? Eu sou mais eu, né? Eu sou forte, corajoso. Amém. Continue sendo forte e corajoso, mas continue firme na palavra de Deus. Busque todos os dias ela para a tua vida, sabe? Porque ela que vai te dar forças para você vencer o dia mal, né? Então eu não sei aqui qual é o tipo de tentação que você tem vivido hoje. Talvez a sua tentação para mim não seja algo tão grande, mas para você é grande. Talvez a minha para você fala assim, poxa, mas isso aí, né? Então nós somos diferentes. Cada um de nós passa por tipos de tentações diferentes na nossa vida. Vamos lá, com a palavra, Mateus 4. Mateus 4. Diz assim a partir do versículo 1, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tendo aproximado-se dele, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o agarrarão para que você não tropece em alguma pedra. Então se você continuar aí do versículo 7 em diante,
você vai ver que o inimigo ele foi colocando várias coisas diante de Jesus, e não é diferente na minha e na sua vida, não é verdade? Todos os dias, né? Então, assim, mesmo Jesus, ele sendo filho de Deus, ele foi tentado, né? Então, ele veio aqui nessa terra e ele provou das mesmas coisas que eu e você, mas a palavra de Deus diz que ele não pecou, amém? Então, assim, Jesus, ele tem autoridade para falar de algo que ele viveu, mesmo sendo Deus aqui nessa terra, né? E ele poderia, ele falar assim, né? Ele como filho de Deus, ele poderia estar repreendido, Satanás, vai embora, né? E imediatamente o inimigo, né? Mas não, ele experimentou das tentações. E não apenas essas, mas Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu acho que tem um versículo aqui que eu marquei aqui pra gente, que diz que ele foi tentado em todas as coisas, não apenas esse momento ele passou, né? E você vê que ele tinha saído ali de um momento de 40 dias de jejum, né? Mas sabia que mesmo assim ele poderia cair, se ele não se colocasse num lugar, se ele não soubesse quem realmente ele era, né? Quantas vezes a gente está num lugar, num ambiente de fé, num ambiente de glória, e Deus faz as coisas na nossa vida, e a primeira tentação a gente cai, né? Então, assim, não apenas você buscar, mas é você saber quem você é, e é você falar assim, não, eu não quero isso na minha vida, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, né? Entristece o coração de Deus. Eu fico tão triste quando eu erro, que eu falo, Senhor, por que eu fiz isso? Eu fico muito triste, eu fico muito mal comigo mesmo, porque é assim que eu e você devemos nos sentir, sabe? A gente não pode achar o pecado algo natural, a gente não pode achar assim, faz parte da minha vida. Infelizmente, a gente vai pecar, mas quando pecar, não acho bom não, né? Não fica assim, de vez em quando eu tenho que pecar mesmo, né? Tem uns crentes que falam assim, gente, de vez em quando, sou de ferro não. De vez em quando eu tenho que sair um pouquinho da graça, tenho que pecar um pouquinho, né? Para me sentir mais humano. Então, assim, é que a gente venha sentir tristeza, né? Quando a gente pecar. Eu até estava falando isso essa semana no discipulado. A tristeza, segundo o coração de Deus, ele vai nos levar ao arrependimento, sabe? Mas a tristeza do mundo, ela não vai te levar a ter mudança nenhuma na sua vida. Mas quando você percebe que você pecou e que aquilo ali desagradou o Senhor, você tem uma tristeza profunda no seu coração, e essa tristeza te leva a você se arrepender e a você mudar, né? Porque arrependimento, ele fala de mudança, gente. Não adianta eu falar assim, perdão, irmão, que eu fiz isso aqui com você, poxa, me perdoa, Gabi, vacilei contigo, né, Gabi, não, te perdoo, mas na terça-feira eu estava fazendo a mesma coisa, eu não me arrependi, né, eu tive um remorso daquilo que eu fiz, caraca, vacilei com a Gabi, deixa eu ir lá pedir perdão a ela, mas daqui a pouco eu estou fazendo de novo, né, isso não é o arrependimento que a Bíblia fala. O arrependimento bíblico é mudança de mente, sabe, é você mudar a rota, como o pastor disse, eu estava indo por aqui, eu me arrependi, eu vou voltar, né, eu vou voltar para o centro da vontade de Deus, para aquilo que Ele quer para a minha vida. Então, o segundo ponto é pedir ajuda a Deus, né? Peça ao Senhor. Ele deixou essa oração para nós, e eu coloquei assim, Jesus resistiu ao diabo com a palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus e confiar nela, mais que nos argumentos do diabo. O problema é que às vezes, né, quando o pecado ele nos é assim oferecido, não vem dizendo assim que é ruim, né? Isso aí é ruim, não, isso aí não. Vem te mostrando algo muito bom, né? Olha a vantagem que você vai ter de pecar isso aqui, né? Ninguém está te vendo, você está aqui, tem ninguém vendo você. O diabo, gente, ele é tão sujo, mas tão sujo, que ele te leva a pecar, ele te dá maior força, ele te empurra, ele vai contigo, te leva a pecar. Quando tu peca, ele vai lá e fala, viu? Você está lá na célula, você está falando isso, mas olha aqui como é que você está. E aí ele acaba contigo, sabe? O que acontece? A gente fica lá humilhado, tão triste, né? E essa tristeza, como eu falei, ela precisa te levar ao arrependimento. Mas muitas vezes tem pessoas que, cair é do homem, né? Levantar é de Deus. Então eu caio, Deus me levanta. Querido, faça a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, sabia? Deus, Ele é um Deus perdoador, sabe?
Todos nós aqui sabemos disso, né? Que Deus perdoa. Mas eu não quero estar todo dia assim, pecando e Senhor, me perdoa. Toda hora na mesma coisa. Tu gosta quando teu filho vacila contigo toda hora na mesma coisa? A gente não gosta. Mas a gente fica com Deus sempre na mesma tecla, sabe? E aí, com isso, o que acontece? A gente deixa de crescer. A gente deixa de avançar. Quando a gente continua assim, aquele menino, né? Aquele menininho mimado, sempre na mesma coisa, deixa de crescer, né? Então, assim, precisamos crescer, que eu e você possamos crescer. Gente, a vida cristã é uma vida de novidade de vida, sabe? Todo dia Deus tem algo novo pra gente. Não fica na mesmice, não, porque isso aí vai te cansar. Isso aí tem uma hora que nem você vai se aguentar. Amém? O terceiro passo. Vamos lá, no segundo ainda, lá em Tiago 4, versículo 7, eu gostaria de estar lendo também com vocês. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Vamos lá. Tiago 4, versículo 7, diz assim, ó: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é na nossa força que vencemos a tentação, e sim quando nos submetemos ao Senhor. Amém? Então, assim, não pense que é na sua força, né? Como eu falei, assim, às vezes a gente se acha tão forte, não, eu vou lá no meio desses meus amigos, né? Eles vão me chamar para me sair, para me fazer isso aqui, mas eu não vou fazer, não. Mas eu vou lá ficar com eles porque estou com saudade, né? Então, assim, às vezes a gente resiste ao que Deus está falando para a gente. A gente não resiste ao diabo, a gente resiste a Deus, né? Então, a palavra de Deus está falando aqui, ó, resista ao diabo, né? Resistir é você se manter firme, sabe? Se submeter a Deus é você viver em obediência a Ele, em obediência à palavra dEle, aquilo que Ele tem te ensinado. Então, é por isso que é tão importante que eu e você vivamos uma vida de comunhão com Deus na nossa casa, no nosso dia a dia, sabe? Não apenas nos cultos, né? No domingo. O domingo ele é só para completar aquela comunhão que você já vive com Deus durante toda a semana. Porque senão, se você viver uma vida só de domingo, como que você vai resistir às tentações? Vai ser difícil, vai ser complicado, hein? Então, assim, é todos os dias a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. Eu preciso todos os dias buscar isso, Senhor, que a sua palavra, ela gere a vida do Senhor na minha vida. Porque de nós mesmos é muito difícil permanecer de pé, sabe? A nossa vida com Deus não é uma vida fácil, né? Para muitos que estão lá fora, talvez pareça uma vida fácil, mas não é uma vida fácil, é uma vida cheia de desafios, mas que podem ser vencidos através da sua comunhão com Deus, através da sua busca com Deus. Busque Ele todos os dias, em todo o tempo. Amém? O terceiro ponto eu coloquei assim, ó, dizendo não. Dizendo não, quando a tentação vem, é você dizer não. Porque às vezes ela vem, né, como eu falei, vem de uma forma bem atraente, bem agradável, né? Porque o diabo ele não se mostra como muitos falam, né? Chifrudo, né? Feião, com uma capa preta, senão tu vai meter o pé. Mas vem de uma forma bonita, né? Vem te conquistando, sabe? É assim que o pecado ele se apresenta para mim e para você. A tentação ela vem assim, vem te mostrando assim, não é bem assim, né? Afinal de contas, isso nem está na Bíblia. As pessoas falam isso, nem está na Bíblia isso daí, né? Onde está na Bíblia que não pode beber cerveja? Realmente, se você for ler, não está na Bíblia, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Você imagina, o pastor está aqui pregando, né? Eu estou aqui, mas daqui a pouco, no sábado, tu me encontra lá num ponto chique, chapadona, com uma roupa pequenininha, você vai falar assim, caraca, o que essa mulher está fazendo aqui? Né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Qual é a diferença de mim, né? Se eu estou aqui no domingo, né? Mas sábado eu estou lá, então qual é a diferença? As pessoas não vão querer esse Deus, não, elas vão ficar lá de vez. Para que eu quero esse Deus? Que domingo é crente, mas de segunda a sexta não.
né? Então, assim, nós precisamos dar testemunho. Precisamos, né? Se a gente quer ganhar a nossa família, as pessoas perto de nós, nossos vizinhos, precisamos dar testemunho. Precisamos viver a palavra de Deus. Porque apenas falar é muito bonito, sabe? Mas a prática, é isso que Deus quer de mim e de você, que a gente venha praticar essa palavra. Então, por isso de ser uma responsabilidade tão grande, assim, tá aqui, né? Eu estava ali sentada tremendo, falei, meu Deus do céu. Eu falei, pastor, domingo à noite não, domingo de manhã, terça, mas à noite não, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho aprendido, né, nesse tempo assim que eu tenho de vida com Deus, né? Eu não vou dizer crente, porque crente até o diabo é, né? Crente é aquele que crê. O diabo crê, às vezes crê mais do que eu e você, tá? Ele crê e treme diante de Deus. Então, assim, eu tenho buscado muito para a minha vida viver a palavra de Deus. Não apenas para mostrar para ninguém, que eu não tenho que provar nada para ninguém, mas só provar para Deus que eu o amo e que é o meu prazer servir a Ele de todo o meu coração, com todas as minhas forças. A palavra de Deus diz isso, né? Buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua força. Então, exige um esforço meu e teu. Sabe, como eu falei, o problema é que às vezes a gente não quer fazer esforço nenhum. Ah, não, eu já estou tão cansada, ainda tenho que me esforçar para servir a Deus, isso é demais. Eu estou cansada demais para isso, né? O problema é que exige, sim, um esforço meu e teu, né? E aonde que a gente vai se esforçar? É justamente quando a gente diz não à tentação. Quando ela se apresenta e a gente diz não, a gente está se esforçando. E você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo. No momento certo, Ele vai trazer a honra sobre a sua vida. Amém? Permaneça fiel ao Senhor. Guarde isso, vale muito a pena, gente. É um prazer enorme ser fiel ao Senhor. É bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Tiago 4 ainda. No versículo 7, né, eu já li, diz assim, eu coloquei assim: muitas vezes nem tentamos resistir. Verdade, né? Muitas vezes a gente, eu estou fraca mesmo, né? Então, assim, a gente só vai resistir à tentação quando nós estivermos no Senhor. Não é na nossa força, é no Senhor. O problema é que às vezes a gente quer vencer, né? Tomando um suco de limão deitado na rede. E aí a primeira tentação que vem, você cai. Já está deitado, né? Para cair, então está mais perto ainda de cair. Sabe? Descanse no Senhor, não fique descansando na rede de bobeira, não. Descanse em Deus, fala assim: Senhor, preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor. Né? Me ajuda a vencer. Assim como o Senhor venceu, eu também vou vencer. Então nós somos, sabe? O Senhor, Ele nos dá todas as armas necessárias para que eu e você venhamos a vencer toda e qualquer tentação que vence na nossa vida. Sabe por quê? A tentação, ela não é algo sobrenatural, gente. Às vezes a gente pensa, caraca, isso aqui tá difícil, hein? Não é algo sobrenatural. É algo que eu e você podemos vencer. Amém? Eu queria ler também lá em 1 Coríntios 10. Coríntios 10, versículo 13. Diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possamos suportar. Amém? Então, a tentação não é algo sobrenatural. Às vezes a gente que faz ela crescer, dá muito ibope para ela e deixa ela muito grande, né? Acha que a gente não pode ultrapassar, que a gente não pode vencer. Mas ela não é algo sobrenatural. Como a gente leu aqui, né? Eu gostaria até de ler de novo, versículo 13. Diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Amém? Então, Deus, Ele não permite que você seja tentado além daquilo que você pode suportar. Então, toda a tentação, vocês concordam comigo aqui pelo versículo que eu li, que elas podem ser vencidas. Eu e você podemos vencer elas, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele ainda nos dá um escape, sabe? Então, em Deus, nós já temos todas as armas necessárias para vencer a nossa tentação. Amém? Então, essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Eu não sou o pastor que consigo ficar ministrando um monte de tempo. Sabe? É uma palavra assim que Deus colocou no meu coração e eu espero que o Espírito Santo, ele continue ministrando no teu coração aquilo que eu não consegui passar, sabe? Que nessa noite você saia daqui entendendo. Amanhã, quando você for tentado, você lembre, sabe? Você fala assim, Senhor, eu preciso orar. Preciso orar porque eu estou percebendo que eu estou sendo tentada nisso aqui, eu não quero cair. Não se engane achando assim, isso aqui eu venço mole. E aí você fica, né, assim, tão distante de Deus. Você fica fazendo outras coisas e você não vai orar naquele momento que você perceber. Então, quando você perceber que você está sendo tentado, vá orar, sabe? Deus tem um lugar de escape para mim e para você. Nós lemos isso aqui em Coríntios, aqui no versículo 14, diz isso. Olha que Deus tremendo, sabe? Ele não te deixa sozinho lá no momento que você está sendo tentado, não. Ele não fala, não, olha, isso aí agora é contigo. Eu já morri naquela cruz, já fiz por você, agora é você ir sozinho. Não, Ele está ali do seu lado. Mas se encha de Deus, sabe? Não fica se enche, porque às vezes a gente se enche de tantas coisas, sabe, gente? Eu fiquei pensando, às vezes a gente perde tanto tempo buscando em outros lugares aquilo que só Deus tem para nós, né? E às vezes a gente se enche de, sei lá, de Netflix, de videogame aí, quem é jovem. Vivi, isso é errado, não posso fazer isso. Não, pode sim, mas busca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, sabe? Primeiro Deus. A gente fala para os filhos o quê? Primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Então, primeiro busque Deus, depois tu vai lá ver teu filme que tu gosta, depois tu para um pouquinho, vai jogar, né? As meninas, sei lá, vai fazer a unha, fazer os seus cachos, não sei. Mas busque primeiro o Senhor na sua vida, para que você consiga resistir firme no dia mal. Amém? Eu gostaria que nesse momento